Bom, pessoal, eu sou Aloysio Neto e venho aqui trazer uma novidade sobre a resolução número 1098, que foi publicada hoje, dia 31 de julho, no Diário Oficial. Essa resolução, ela foi publicada pela ANEEL e no texto dela diz que o objetivo é aprimorar a resolução normativa número 1000, que foi aquela resolução que consolidou várias outras, e também dispõe algumas regras sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Ocorre que, além disso, essa resolução também traz outros assuntos. E o assunto que mais está hoje incomodando os nossos clientes é exatamente essa questão de inversão de fluxo. Ou seja, algumas distribuidoras alegam no pedido dos nossos clientes que há uma inversão de fluxos e simplesmente tornam impossíveis ou praticamente impossíveis aquela conexão. E aí, essa resolução, ela vem trazer 3 casos, certo? Em que a distribuidora não poderá alegar inversão de fluxo. Quais são esses 3 casos? Esse aí que está na tela para vocês. O primeiro caso é para aquelas instalações chamadas de grid zero, ou seja, aquelas instalações que não têm conexão com a rede, que não podem injetar. É um pouco óbvio, né? Apesar disso ser técnico, mas eu não sou da área da engenharia elétrica, mas dá para entender que se não há uma inserção de créditos de energia na rede, é impossível se alegar inversão de fluxo. O segundo caso é se a geração do sistema que for instalado for compatível com o consumo instantâneo daquela UC, daquela unidade consumidora. Ora, se houver um consumo instantâneo de tudo que é produzido, também não vai haver a inserção de energia na rede da distribuidora, o que também torna um pouco óbvio que não pode haver a chamada inversão de fluxo. E o último caso, o terceiro caso que está aí, são as usinas de até 7,5 kW de potência, né? Desde que elas sejam para autoconsumo local. Ou seja, esses 3 casos, as distribuidoras devem dispensar, certo? Essa discussão acerca de inversão de fluxo. Ou seja, não cabe para as distribuidoras alegar que há inversão de fluxo nesses 3 casos. O que, no meu modo de ver, é um pouco complicado, porque se a gente fizer a análise contrária, então qualquer caso que não esteja nessas 3 situações poderá haver a alegação de que tem uma inversão de fluxo. E aí tornar, como eu disse, impossível ou praticamente impossível aquela conexão. Bom, além disso, né, além desses 3 casos, a resolução trouxe, por exemplo, uma definição do momento em que esse orçamento, que essa alegação da inversão do fluxo deve ser apresentada e os seus estudos. Esses estudos eles devem ser apresentados no momento da apresentação também do orçamento de conexão. Então, na hora que a distribuidora emitir o orçamento de conexão, ela deve incluir o estudo dela sobre inversão de fluxo. Provavelmente isso aí vai vir no mesmo momento ou até no mesmo documento. A gente não sabe ainda. Outra novidade é que esses estudos de inversão de fluxo devem ser disponibilizados de forma completa e compreensível para o consumidor, o que eu acho isso um grande desafio. A gente que trabalha na área, muitas vezes tem dificuldade de compreender aquele estudo, que eu acredito, aí é um pessoal, tá certo? Que parece que os estudos são feitos de uma forma para que o destinatário deles, né, o consumidor ou o integrador, realmente não compreenda o que tem ali. Porque é muito complicado, muito complexo. Né? E às vezes sem fundamentação. Né? Às vezes ele coloca lá, por exemplo, um valor de obra ou uma situação específica naquele orçamento de conexão ou naquele estudo de inversão de fluxo e simplesmente não fundamenta. Né? A gente não sabe de onde saiu aquela decisão, nem por que saiu aquela decisão. Agora não. Agora esses estudos de inversão de fluxo
devem ser feitos, segundo a resolução, tá? De forma transparente, completa e compreensível para o consumidor. Não é nem para o técnico da engenharia, não é nem para o engenheiro, o projetista, não. É para o consumidor final. Ou seja, imagino eu que deve ser numa linguagem bem menos complicada para que ela se torne compreensível. Bom, se houver reclamação, e aí está na tela, né? Se houver uma reclamação sobre o orçamento de conexão, e essa reclamação for procedente, deve haver uma dessas duas situações, ou a correção do orçamento de conexão, ou uma complementação do estudo para que se esclareçam aquelas dúvidas e se respondam aquilo que está sendo questionado. É uma coisa que a gente sempre orienta, pessoal. A nossa parte, que é a jurídica, eu consigo colocar isso nas petições e nos requerimentos, mas a gente sempre precisa de uma área técnica, uma área de engenharia que traga isso, né, para alegar quais são as omissões, as contradições acerca de informações ou de valores, certo? E a gente poder transformar isso num requerimento para a distribuidora, num requerimento para a ANEEL, na sua ouvidoria, ou até, em último caso, né, os casos de judicialização. E aí, pessoal, se houver essa reclamação, há uma mudança também em relação aos prazos, tá? Muitas pessoas me ligam, entram em contato perguntando sobre a questão dos prazos de orçamento de conexão. Quando tem, por exemplo, atraso de obra, quando tem alguma dúvida a ser esclarecida. E aí a resolução diz, né, que o orçamento de conexão terá o seu prazo suspenso desde quando houver a solicitação até a resposta final da distribuidora. Então, é importante que esses questionamentos que vocês pretendem fazer, certo, sejam feitos o mais breve possível e muito bem fundamentados, ok? Essas são as principais informações dessa resolução publicada hoje e a gente pede que vocês nos sigam aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e qualquer dúvida que tenham, entre em contato pelo WhatsApp que a gente vai poder ajudar a sua empresa, tá? Ou o seu cliente a conseguir essa conexão. E se for o caso, se livrar, né, de algum valor de obra, ou pelo menos diminuir, para que qualquer alegação nesse sentido de inversão de fluxo tenha que ser fundamentada na resolução publicada hoje. Ok? Então, a gente está à disposição para te ajudar quando for necessário.